Eu não sei se todo mundo aqui sabe que eu tenho um filho de 20 anos, que vai fazer 21 anos mês que vem. E ele também tem canal aqui no Instagram, mas ele é famosinho no nível dele, né? No nicho dele. Ele, ele trabalha com game, então, desde muito novinho, então ele é conhecido nisso, né? E ele tava conversando comigo, foi essa semana. Nós estávamos conversando de madrugada, por um acaso. Ele tinha acabado de sair de uma live e veio conversar comigo. Mas antes de eu contar a conversa, deixa eu contar o contexto, né? O sol tá aqui em cima de mim, por isso que eu tô até fugindo um pouquinho. E eu sempre tive Instagram, porque eu tinha um comércio, né? E eu precisava, a gente fala assim, quando a gente tem um comércio, independente do segmento que seja, a gente abre a porta da nossa loja, né? No físico e no digital também. Todo dia de manhã, cedo, tem que começar a gravar, fazer stories, falar, mostrar o ambiente, mostrar os procedimentos. No meu caso, era estudo de estética. Então, eu tinha que trabalhar. Eu falava muito, eu fazia muito vídeo explicando os procedimentos, eu tirava foto de antes e depois dos resultados, enfim, eu precisava fazer isso, né? Era uma coisa que eu precisava fazer. E depois que eu fechei o meu estúdio, deu uma paz, sabe? Aquela coisa, ai, ufa, não preciso ficar postando sobre isso. E fiquei um bom período sem. Eu tinha também o meu pessoal, que já não fazia mais sentido eu ter aquele Instagram pessoal, porque as fotos já não me conectavam mais com a vida que eu não tinha mais. E então eu cancelei os dois e fiquei sem. E foi ótimo pra mim, sabe? Foi um período maravilhoso. E cancelei tudo. Eu tinha página no Facebook, eu tinha o Facebook em si, eu tinha tudo. Eu tive que ter todas as redes sociais por conta do meu trabalho. E foi libertador sair daquele universo, sabe? Passou. Esse ano, no início do ano, eu resolvi criar um Instagram. Tinha pouquíssimas fotos, sabe? Coisas assim muito pontuais. Eu seguia muita coisa, eu gostava de seguir muita coisa da neurociência, eu faço curso para terapeuta também, então eu me conectava muito a essa área, os professores, aquela coisa toda, a turma, né? Que é a minha turma, que eu estudo. E tinha coisa de coach também, mas para relacionamento, coisas assim, sabe? E os amigos que estavam ali, óbvio, né? Parentela, aquela coisa. Mas aquilo me cansava, achava chato, sabe? Por outros motivos também, de uma conversa que eu tive no passado, de uma coisa que já passou, eu resolvi cancelar o meu Instagram. Enfim, e meu filho veio até mim e falou, mãe, você precisa ter um Instagram. Teu canal tá crescendo, as pessoas vão querer naturalmente se conectar com você. E você criando o Instagram, eles vão se conectar mais e outras pessoas vão saber também que é toda uma grande rede. Aí ele tava me explicando, né? Eu falei assim, mas filho, eu preciso mesmo ter isso. Aí olha o que eu falei pra ele. Olha que interessante, eu não tô nem falando isso por conta do Instagram, eu tô falando isso por outra coisa que vocês vão entender. Que me fez gerar, né, reflexões, né, que é o que eu adoro fazer, né. Aí eu falei assim, filho, mas eu não tenho nada de interessante para mostrar para essas pessoas. Uma coisa é eu falar o que eu sinto, o que eu penso, meus pensamentos, né, o que eu tô estudando, o que eu tô entendendo do novo, né, das minhas transformações, né, no canal. Outra coisa, porque eu sempre acho que o Instagram é aquela coisa mais de postar o que não existe, sabe? Ser fake, né? E eu não quero ser fake, eu não preciso ser fake, né? Aí eu falei pra ele, eu não tenho nada de interessante pra mostrar. Aí olha o que meu filho de apenas 20 anos, um menino que vive no jogando, falou pra mim. Mãe, ninguém tem nada de interessante pra mostrar. Eu fiquei assim olhando pra cara dele, sabe? Aí eu parei e falei assim, fala mais. Aí ele falou assim, mãe, ninguém tem nada de interessante pra mostrar. As pessoas, elas criam recortes da vida delas e tentam se conectar com pessoas com aquilo. O que é interessante para um não vai ser interessante para o outro. O que se conecta com um talvez não vai se conectar com o outro. O que é bom para um não é bom para o outro. Então, assim, apenas faça. Faça para que você se conecte. Que você gere mais engajamento para o teu próprio canal. E pessoas vão vir de outros locais também, não só porque o público do YouTube é um público. E o público de outras redes sociais são públicos diferentes. Então você pode se conectar e agregar no teu trabalho, que aqui é um trabalho, né? Aí eu fiquei assim olhando pra ele e falei assim, gente, aí primeiro eu falei assim, gente, eu queria esse garoto direito. Primeiro eu pensei isso, né? Tô criando esse garoto direito, ele tá pensando certo, ele não tá pensando errado, não.
Aí depois eu fiquei assim, realmente. Aí foi onde eu quero entrar na nossa conversa, né? Onde tem a ver com vocês. Aí eu falei assim, caramba, eu tenho que falar isso com a minha comunidade no YouTube, porque ninguém tem nada de especial, ninguém tem nada de novo. Só que quando a gente acha que não tem nada para mostrar, ou quando não tem nada de novo, quando a gente acha que a gente não tá pronto, quando a gente acha que a gente ainda não tá preparado o suficiente, a gente vai ficar sempre esperando, sempre esperando, sempre esperando. E a coisa nunca chega. Porque a gente vai estar sempre esperando acontecer para que a gente faça. E não é esse, esse não é o rolê da vida. O rolê da vida é a gente ir do jeito que a gente tá, como a gente é, fazendo o que a gente tá fazendo. E no caminho a gente vai crescendo, evoluindo e fazendo e mostrando. E ajudando. Assim como esse canal. Se eu fosse parar para estar pronta para fazer esse canal, eu nunca iria fazer. Mas a necessidade de ter o canal que eu precisava botar para fora, isso me fez fazer, né? Mas se eu tivesse parado para falar, caramba, mas eu não, quem sou eu para passar experiência, para falar da minha vida, ou para botar minha cara a tapa no vídeo, eu não teria feito, assim como no Instagram. E eu fiz, e eu tô muito feliz. Eu vejo os comentários, eu fico muito feliz. Eu vejo vocês falando também da vida de vocês, da jornada de vocês, isso me faz crescer ainda mais. Então tá sendo aquela troca genuína que eu sempre falo. E é interessante porque, assim, na Bíblia também é assim. Deus, ele pegou 12 malucos, que só eram malucos, os apóstolos, e ninguém batia bem ali, gente. Ninguém. Se a gente for ver a história de cada um ali, ninguém batia bem. Todo mundo tinha seus traumas, suas crenças limitantes, suas dores, seus fracassos, estava todo mundo ali pendurado. E Jesus pegou essa galera, usou da melhor maneira, extraiu o melhor deles, ainda fez com que eles fossem testemunhas vivas que até hoje a gente fala sobre. Entende que Deus vai usar a gente do jeito que a gente é, mesmo a gente não tendo nada de interessante para mostrar? Porque às vezes pra gente, no nosso olhar, a gente não tem nada de interessante. Mas Deus sempre vê o nosso melhor. É igual a gente quando a gente olha para uma pessoa que a gente vê o melhor da pessoa, ou vê a pessoa tem vários defeitos, mas ela tem uma coisa boa ali, que a gente admira tanto aquela coisa boa, que acaba não tendo peso às outras coisas, sabe? É muito por aí também. E a gente precisa ter esse olhar com a gente, sabe? A gente precisa ter essa noção, esse olhar de, poxa, eu não sou boa nisso, eu não tenho isso, eu não viajo todo ano para a Europa. O que eu vou postar? Eu vou postar a minha melhor versão do que eu sou. E se não tiver, que se dane o que o outro vai achar. Porque eu sei quem eu sou. Eu tô me garantindo em mim. Eu sei que existe um Deus que habita em mim. E eu tenho certeza que isso é para todo mundo. Porque a gente tem as nossas inseguranças. Às vezes a gente é uma pessoa incrível. Às vezes a gente é aquela pessoa que, quando alguém precisa, liga que a gente está ali. Quando alguém precisa da gente, a gente pode contar com a gente. Às vezes a gente tem uma piada muito legal. Às vezes a gente tem um olhar. Às vezes a gente não fala nada, mas o nosso olhar já ajuda. Às vezes a gente é uma boa companhia. A gente não tem grana. Às vezes a gente não tem a grana. Mas a gente é uma pessoa legal pra caramba. É uma pessoa gostosa de se estar, de se conviver. E às vezes a gente não vê isso. A gente não se nota assim. Pô, eu sou legal pra caramba. Se essa pessoa não me valorizou, coitada dessa pessoa, porque eu sou incrível. E eu não tô falando nem sobre soberba e arrogância. Eu tô falando da gente não se diminuir pra caber. E nem se diminuir pra não ter nada. Sacou? Tá entendendo? Eu nem sei se eu vou criar o Instagram. Até fiz uma enquete aí, mas só 2 pessoas responderam. Que eu queria saber o que vocês achavam, se eu iria fazer o Insta ou não. Mas nesse momento eu tô de boa sem. Eu tô feliz sem, sabe? Não preciso ter mais uma demanda, né? Tô de boa. Mas me gerou muita reflexão. O que a gente tá se privando de ter porque a gente acha que a gente não tem o suficiente? O
a gente está se privando de viver, de fazer, porque a gente acha que a pessoa não vai gostar, ou eu não sou nada demais para isso. E aí a gente vai limitando os nossos sonhos, vai limitando a nossa melhor versão. A gente limita quem a gente pode ser. A gente limita o nosso melhor. A gente não pode se limitar. A gente tem que fazer, sentir, a gente tem que viver, vivenciar, curtir o processo da evolução. A gente tem que fazer, tem que gerar. Isso nos motiva, isso gera fé, isso gera engajamento, isso gera felicidade, isso gera conexões cerebrais também para que a gente cresça e evolua. O nosso corpo se motiva, gera dopamina, endorfina. Você está entendendo? É igual a academia. Ano passado, quando eu decidi entrar na academia, eu sempre entrava, saía, eu falei, não, tem que ir, pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem. Que foi onde eu pedi um amigo meu, falei assim, você saca tudo, a tua vida sempre foi na academia, me ensina. Porque é um ambiente que eu não gosto das músicas que tocam nesse ambiente, eu não gosto das pessoas, eu não gosto do ambiente, mas eu preciso estar aqui, eu preciso ter músculos para que eu venha ter uma velhice tranquila. Isso foi inteligência, né? De um lugar que eu não queria estar. E ele me ensinou tudo. A melhor posição, o que era cada aparelho, para que servia. Brigou muito comigo, porque era um saco para mim estar ali. Eu estava fazendo uma coisa que eu não gostava de verdade, mas eu sabia que eu tinha que estar ali. Porque eu não sou criança. A criança faz o que quer. O adulto faz o que tem que ser feito, né? Eu entendi aquilo. E eu sou muito, e eu falo assim, gente, eu sou machista e preconceituosa, eu tô em evolução. Porque eu vi os professores da academia, eu falava assim, eles não são referência para mim. Eles não têm o shape. Como que uma pessoa que não treina vai me ensinar uma coisa na teoria? Eu não quero. Por isso que eu fui nesse meu amigo, porque ele tinha o shape. Porque a vida dele era aquilo, ele sabia o que fazia, ele sabia ensinar porque ele sabia o que ele estava fazendo. Porque a vida inteira ele ensinou, ele fazia aquilo. Então eu fui nele. Eu até poderia ter ido num profissional que tivesse o shape, mas naquele momento eu não podia pagar. Então tinha que ser um amigo mesmo para ajudar. E ele me ajudou. E hoje eu vou com felicidade para academia. Hoje eu tenho um amigo, olha que loucura. Hoje a Simone, aquela pessoa, a nerd, né? Entre aspas, que eu sou a pessoa, né? Hoje eu vou com felicidade, eu tenho amigos. E eu tenho amigos, mas isso é uma facilidade minha também. Eu tenho amigos em todos os segmentos, todas as idades, não tem essa comigo. E eu tenho um amigo tanto do shape, quanto as menininhas que são do selfie, né? Que ficam ali tirando selfie. E tanto a galera da terceira idade. Que os idosos me veem na blusa do meu time e vem. E aí, o time, não sei o quê. E eu vi que eu me fiz pertencer naquele ambiente. E o principal, eu aprendi o que era cada aparelho. Eu aprendi para que iria me ajudar a cada aparelho, para cada grupo de músculos. E hoje eu vou com prazer. Hoje eu faço as minhas séries com prazer. Eu boto o fone lá e flui o negócio, entendeu? E hoje eu não preciso nem fazer mais com ninguém. Eu faço sozinha. E foi um crescimento para mim. Mas se eu tivesse ficado parada lá atrás, falando, será que vai ser interessante? Será que vai ser bom? Será que eu vou conseguir? Botando os problemas na frente. Eu não gosto da música, eu não gosto do ambiente, eu não gosto da luz, eu não gosto das pessoas que ficam tirando foto no espelho. Porque eu não sou essa pessoa, sabe? Eu sou muito, muito reservada no meu dia a dia. E eu fiquei pensando nisso tudo. Eu falei assim, não, isso não vai me parar. Isso não pode me parar. Então, se você quer abrir um canal no YouTube, não pare. Vai do jeito que tu tá, do jeito que tu é e vai vendo a tua evolução. Você vê meu primeiro vídeo aí, era só derrota. E hoje não, e hoje eu tô evoluindo. Eu não tô do jeito que eu quero, mas eu tô no processo. Se você quer um emprego que você acha que você não vai conquistar, se você quer entrar num concurso, que você tem que estudar, que você tem que entrar num cursinho para fazer, faça. Mas eu não tenho dinheiro. Ore que a coisa vai acontecer. Arrume uma bolsa. Ou então, o YouTube, gente, tem tanto curso online, curso gratuito, material, conteúdo. Coisas acontecem ao nosso favor, sabe? Mas a gente não pode se paralisar, porque a vida de ninguém é perfeita. Assim como meu filho falou, mãe, a vida de ninguém é incrível. As pessoas criam situações e a gente precisa criar as nossas situações, sabe? Tem gente que cria situação, tem gente que aluga. Lembra uma menina, Marcela Sela, né? Hoje ela é até famosa. Ela começou como? Ela alugava as coisas, tirava foto naquilo e criava um personagem como se fosse daquela maneira.
E agora ela tem tudo. Até as coisas que ela alugava para tirar foto, ela tem aquilo também. Ela gerou aquilo, ela viveu aquilo de uma maneira que ela conseguiu ter, ela venceu no nicho dela. Então que a gente vença no nicho da nossa vida, sabe? Que a gente venha entender que a gente pode sim, que a gente assim, a gente tem que se olhar com o melhor olhar, sabe? Eu até fiz um vídeo, acho que ontem, falando sobre isso, do como a gente está se vendo, as conversas internas que a gente está tendo com a gente. E a gente precisa se olhar com o nosso melhor olhar. Não é olhar o Instagram vendo a vida do outro e achando que é incrível porque não é. A gente já sabe que não é, a gente só se ilude porque a gente quer, né? A gente tá com tempo de se iludir. Mas a gente tem que gerar isso na gente. A gente tem que nos olhar como Deus nos olha. Porque Deus tem pra gente um olhar de amor. E a gente precisa entender isso e viver isso. Às vezes só falta isso pra gente viver o sobrenatural. Às vezes só falta isso pra gente viver a nossa melhor versão. E a gente não tá se vendo, se notando, se percebendo, só se colocando defeitos e problemas. E não é por aí. A gente não pode ser assim. Não podemos ser essas pessoas. Então que a gente venha viver o melhor hoje, sabe? É isso que eu espero pra gente, sabe? Todos os vídeos que eu faço, eu quero que a gente venha viver o melhor hoje. É isso. E escreve aí. Se você não me segue, siga. Se você... Eu odeio pedir isso, então por favor faça pra eu não ter que ficar pedindo. Se você não curte, porque eu vejo que muita gente vê meus vídeos e não curtem os vídeos. Curta o vídeo. Se você não gostar, bota a setinha pra baixo também, não tem problema não. Mas assim, me mostre, me diga que você tá aqui. E se você tem algo pra compartilhar com essa comunidade, faça, porque você também faz parte dessa comunidade. Então fale, vamos gerar engajamento aqui. Vamos crescer juntos aqui. Porque só eu que tô dando minha cara a tapa. Não, vocês também têm que dar. E quando vocês escrevem, eu me surpreendo, porque são testemunhos incríveis que vocês deixam aqui. Então que a gente venha viver isso hoje. E que a gente venha ser a nossa melhor versão, sabe? Porque pros outros, a gente pode até não ser tão interessante, mas a gente tem que ser pra gente. O que importa é a gente, é o agora, sabe? É viver o hoje. E que a gente venha viver o hoje. É isso, gente. Beijo.